Como mudar a dieta para controlar o diabetes tipo 2? Para controlar o diabetes tipo 2, é importante monitorar nossa dieta. Além disso, devemos falar com um especialista para nos aconselhar sobre os alimentos mais apropriados para o nosso caso. Em nossa sociedade, uma das doenças mais comuns é o diabetes. Existem duas formas desta doença. O tipo 1 deve ser controlado com o fornecimento de insulina. Por outro lado, o diabetes tipo 2 pode ser controlado com uma nutrição adequada. Hoje decidimos falar sobre os detalhes de como usar a sua dieta para controlar o diabetes tipo 2. Então, se você sofre desta condição, ou se você tiver um histórico familiar dela, preste atenção no que contaremos a seguir. Tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 é caracterizada porque o pâncreas deixa de produzir um hormônio chamado insulina. Neste estado de não existência de insulina, o paciente requer necessariamente do suprimento artificial da referida substância. De acordo com diferentes pesquisas, este tipo de diabetes tem um caráter genético, por isso não pode ser evitado. Diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 também envolve insuficiência de insulina, mas não é absoluta. Ou seja, a insulina é produzida, mas não nas quantidades corretas. No entanto, também pode acontecer que muita insulina seja produzida, mas não funciona adequadamente. Insulina e glicose. Você deve ter notado que mencionamos a insulina várias vezes. Isso ocorre porque esse hormônio tem um papel muito importante em nossa saúde devido ao que faz com a glicose. Quando nos alimentamos, parte da comida é convertida em glicose. Este é um processo muito importante para o nosso corpo, uma vez que a glicose é a nossa principal fonte de energia. A insulina permite que a glicose atinja as células que precisam dela. Quando temos falta de insulina, toda a glicose permanece no sangue, causando problemas de saúde. Controle do diabetes. O diabetes tipo 1 e tipo 2 diferem, principalmente, no seguinte. No primeiro não há produção de insulina, enquanto no segundo existe, embora seja deficiente. Portanto, o diabetes tipo 1 não pode ser controlado se não for com o suprimento de insulina. Isso não acontece com o tipo 2, no qual você pode tomar certas medidas com a intenção de regulá-lo. Isso não significa que os dependentes de insulina não tenham que cuidar de sua dieta, e isso não significa que os pacientes com diabetes tipo 2 não precisem tomar medicação, já que em muitos casos é necessário. Simplesmente indica que a nutrição adequada pode desempenhar um papel crítico no controle do diabetes tipo 2, e você deve prestar muita atenção nela. Como controlar o diabetes tipo 2? Cuidado com a glicose. É um erro pensar que seus níveis de açúcar no sangue aumentam apenas quando você come doces. A glicose ocorre porque alguns alimentos que ingerimos são convertidos nesta substância, mesmo quando não estamos comendo doces. É importante esclarecer isso, porque muitas pessoas com diabetes tipo 2 acreditam que, ao parar de comer alimentos doces, elas não têm mais riscos de elevar seu nível de açúcar no sangue, mas isso não é verdade. Você deve ficar ciente de que os carboidratos também aumentam os níveis de glicose. Consuma carboidratos complexos. Embora os carboidratos se tornem açúcar no sangue, você não pode parar de consumi-los. O fato de você sofrer de diabetes tipo 2 não significa que você deve eliminar qualquer grupo nutricional. O que você deve fazer é procurar os melhores alimentos de cada grupo de alimentos, dependendo da condição que você sofre.
No caso dos carboidratos, dê preferência aos complexos em vez dos simples. Em outras palavras, é melhor comer arroz integral, cereais integrais, legumes e grãos, em vez de macarrão, farinha, geleias e cereais embalados. Não consuma adoçantes em excesso. É importante evitar o consumo de açúcar, pois isso afeta diretamente os níveis de glicose no sangue. No entanto, entende-se que você quer comer alimentos que têm o sabor doce. Para isso, os adoçantes podem ser utilizados. No entanto, há uma extensa discussão sobre a possibilidade de que os adoçantes causem efeitos colaterais. Por esta razão, você deve consumi-los com moderação suficiente, para que eles não prejudiquem a sua saúde. Consuma proteína. As proteínas não têm o mesmo efeito que os carboidratos. Ou seja, elas não se transformam em glicose, razão pela qual este é um tipo de alimento que você pode consumir sem medo de alterar o açúcar no sangue. Cuidado com as gorduras. As gorduras também não se transformam em glicose. No entanto, elas aumentam os níveis de colesterol. Isso pode aumentar o seu peso se você for diabético. Portanto, é muito importante melhorar a dieta. Absorventes de insulina. Consuma produtos que ajudem a absorver melhor a insulina. Além de eliminar os alimentos que se transformam em glicose após ingeridos, você também deve procurar melhorar a função da insulina que você produz. Nesse sentido, você pode consumir óleo de coco, cogumelos e canela.